Olá, dei um corte no vídeo da parte um dessa aula porque estava se aproximando do limite de memória do celular. Então agora já podemos voltar depois desse intervalinho para mais uma parte da aula. Então, como vinha falando antes, nesse primeiro momento de construção de uma isonomia na cidade de Atenas, ela vai se dar dentro desse grupo aristocrático. E a isonomia, lembrando, vai ser esse, essa característica de permitir uma igual participação política entre pessoas consideradas iguais. Vai ser dentro dessa ordem aristocrática. Vai ser, continuar sendo entendida como estas famílias mais tradicionais, consideradas muitas vezes fundadoras da cidade, ou já tendo uma estirpe diferenciada dos demais dos demais membros dessa cidade, dessa comunidade política. Então eles vão ser privilegiados politicamente, capazes de influir de uma forma legítima nos interesses e nos negócios da cidade. Então este é o primeiro momento. O que a gente tem que compreender é a passagem dessa isonomia em um nível mais elevado dessa pirâmide social, de um setor mais poderoso que vai ir progressivamente se tornando mais equânime com o passar do tempo. Mas, claro, isso não estava, à época de deixar contado, nesse primeiro momento de democratização, não estava absolutamente dado. Isso é um processo histórico que vai se dar em lutas sociais, diferentes grupos competindo para revogar ou minimizar esses privilégios da aristocracia. Então, um segundo momento, nós podemos notar no que nós chamamos do Código de Drácula. O Drácula é um legislador de Atenas que no século VII a.C. vai propor o primeiro código que a gente conhece de leis para Atenas. Vocês já ouviram falar da expressão leis draconianas? Uma lei draconiana, o que seria ela? Uma lei draconiana é considerada uma lei muito severa, muito rígida, seja considerada fora dos padrões de normalidade aceitáveis, né? no quesito de rigidez. Então, por que elas ficaram conhecidas como essa? Como é que elas tomaram essa expressão hoje? Elas tomaram essa expressão porque as leis draconianas realmente elas tinham algumas punições muito severas mesmo para o seu tempo. Por exemplo, a punição por morte de crimes como furto, né? Então, elas ficaram conhecidas como leis realmente severas. Agora, eu só queria destacar um ponto delas, antes da gente começar a falar de outras reformas, porque, primeiro, essa é a primeira, assim, que a gente vai falar sobre leis, sobre um código escrito. Aliás, existir um código escrito já demonstra uma fuga de poder do poder familiar aristocrático. Lembram lá dos genos? Dentro do seu geno, o aristocrata ele tem um poder muito forte de dominação política, econômica, social, de sujeição mesmo. Agora, quando é introduzido um código de leis escrito, e aliás, o fato dele ser escrito retira um poder, parte desse poder familiar aristocrático, porque agora as leis não estão mais somente reservadas a um núcleo pequeno de poderosos. Agora elas são escritas, elas estão ao alcance para a interpretação e para que reclamem seus direitos todos aqueles que tiverem um efetivo conhecimento da língua e da leitura, da escrita. Então, isso representa já um fortalecimento de um direito dentro da cidade, dentro da polis. E também outro aspecto dela, e bem conhecido, é intervir no quesito de vinganças, né? Porque o que acontecia frequentemente? Quando uma ofensa, um agravo fosse feito a uma pessoa de dada família, digamos, de uma família aristocrática tradicional, por um membro digamos, de outra família, poderia haver, era frequente haver essas vinganças
diretas, digamos, um aristocrata assassinou alguém da minha família. Eu que sou dessa mesma ordem social da aristocracia, me sentiria então no direito de ir punir diretamente esse agressor. Agora, pelas leis de Drácula, existe essa intervenção do Estado, das instituições da cidade, dentro dessa punição e da coerção social. Então, mais uma vez, é uma intervenção desse direito de família, não escrito, mas fortemente sentido pela tradição, que é transformado por um direito de cidade. Então a gente já pode começar a pensar em cidadania, que vai ser uma palavra muito forte dentro desse contexto de entender como vai se formando as instituições dentro da polis grega. Então, a gente aqui está falando de uma reorganização de poder dentro dessa sociedade ateniense. Claro que isso vai se dando como um processo gradual, lento, com diferentes intermeios aí pelo caminho. Mas o que a gente poderia elencar como o porquê disso acontecer em um certo contexto? Por que não aconteceu antes? Por que não existe um fortalecimento da cidade, digamos, no período homérico, lá nos Oicos, nas casas patriarcais? Por que não aconteceu no período micênico, lá com a sua sociedade palaciana fortemente centralizada? Bom, a gente tem que olhar então para o que é específico desse período que a gente está analisando. Então, aí no século VII, no 6 a.C., que ainda faz parte desse período arcaico, nós vemos então aquelas transformações que a gente já comentou, sobre um crescimento do comércio, um crescimento demográfico, uma expansão colonial para outros espaços, e que vai introduzir novas formas de sentir, de se relacionar no mundo grego. E uma das principais características vai ser uma concentração de terras dentro das várias cidades gregas. E Atenas não é uma cidade que está alheia a tudo isso. Muito pelo contrário. Aí pelo século VII, nós vemos os aristocratas concentrarem mais terra e, com isso, produzirem uma sujeição da população camponesa. Se você controla a terra, se você controla o trabalho que se faz sobre a terra, você controla também aqueles indivíduos, coletivamente, individualmente. A tua possibilidade de sujeição deles é muito maior. Então, com essa concentração de terra e de poder sobre o trabalho da população camponesa, naturalmente houve um agravamento na condição de vida desses camponeses, né, de pequenos camponeses. E isso é expresso em duas formas principais. Primeiro, um endividamento cada vez maior da população camponesa de Atenas. Então, ao final aí do século VII, início do século VI, em torno do ano 600 a.C., a gente vai ver um crescimento do endividamento dessa população. Porque se você não tem mais as mesmas capacidades de trabalhar livremente a terra, você vai acabando se tornando mais e mais dependente desses senhores que estão aglomerando uma maior capacidade de força, de influenciar na vida desse camponês. E o outro fator, o segundo fator, que vai vir dessa concentração de terras, vai ser que se você está acumulando dívidas e você não consegue pagá-las, o que vai acabar acontecendo contigo? Nesse contexto, o resultado disso, diferente de hoje, que seria, por exemplo, uma bancarrota, você fica lá devendo no SPC ou em outra instituição, você vai fazer hipoteca, vai acabar vendendo os seus bens, mas o que acontece então quando o único bem seria a terra e ela já está concentrada na mão daquele aristocrata? O resultado, pessoal, disso era uma escravização por dívidas. Então a pessoa se vendia a si mesma para saldar os valores que ela estava devendo àquele aristocrata.
Então isso resultou em uma escravização muito forte, né, nesse período aí, quando se aproxima do ano 600. E isso naturalmente vai causar uma desestabilização ali nas relações no campo, e que vão se refletir como uma demanda e como uma revolta crescente desses setores que estão expropriados. Eles precisam, eles, eles se sentem fortemente pressionados por esse poder crescente da aristocracia. Então, eles também vão começar a demandar uma nova forma de se portar, tanto em relação a essa propriedade de terra, como na possibilidade de influenciar nas decisões políticas. Porque quem controla politicamente a cidade tem tem à sua disposição as maneiras de intervir nesses conflitos sociais, nesses conflitos que dizem respeito à terra, às dívidas, à escravização. Então, essa população camponesa vai começar a lutar e gerar um clima de conflito social dentro da Atenas do século VI. E para além desse novo grupo social de agricultores pressionados pelo avanço sobre as terras da aristocracia, nós vamos ter outro grupo social vai passar a ser muito atuante e influenciar cada vez mais as formas de se portar dentro da cidade, que vai ser o dos artesãos. E nessa esteira também dos comerciantes. Porque a gente já comentou várias vezes o novo papel social e o novo papel econômico que o artesanato e o comércio vão ter dentro da polis ateniense. Então, eles também vão acabar, ao serem autônomos, ao terem suas próprias fontes de renda independentes da aristocracia, vão também querer ser independentes politicamente dela. Então, eles vão cada vez mais se organizar e, para isso, fazer uma frente até comum com esses agricultores expropriados para poderem ocupar um lugar dentro da cidade. Como a gente já conversou antes, a política ela vai tomar forma de uma construção retórica entre indivíduos isonômicos que estão no mesmo plano. Vai ser uma construção retórica, uma disputa de valores, de ideias e de interesses dentro da cidade. Tudo isso se dando dentro do espaço próprio da cidade, na Ágora. Vai ser um espaço por excelência ali onde vão acontecer na praça pública essas discussões. Vão ter também um caráter aberto de participação, mas apenas aqueles com uma condição de cidadania, como a gente já discutiu agora ao falar das reformas do Drácula. Então, a esse momento, tanto estes agricultores livres, mas em vias de endividamento ou de escravização, quanto esses artesãos e comerciantes que não vêm das antigas famílias aristocráticas, eles vão sentir a necessidade de influenciar nos rumos da cidade e vão fazer isso como? Através de um conflito com a aristocracia. Então aí surge a primeira reforma, assim, resultado dessas lutas sociais, que a gente pode caracterizar como o início desse processo de democratização, para além da aristocracia, que vão ser representados pelas reformas do Solon. Então, quem é o Solon? O Solon, assim como o Drácula, ele era um legislador que atuou aí em torno do início do século VI, portanto, em torno de 600 a.C. Então, em 594 a.C., a gente tem a primeira reforma democratizante propriamente dita. Bom, então, quais vão ser os conteúdos dessa reforma do Solon? Reforma do Solon, assim como a gente já vinha vendo com as do Drácula, o Solon ele vai propor reformas no sentido de aumentar a influência, a capacidade de intervenção das instituições da cidade dentro das relações entre a aristocracia e os demais homens livres. Então, vão ser dois pontos principais que o Solon vai trazer transformações dentro da sociedade ateniense.
primeira delas, e provavelmente a mais significativa, vai ser a intervenção no endividamento dos camponeses, que vem desse processo de concentração de terras e intervenção dentro do trabalho por parte dos aristocratas, e, por consequência, também a abolição da escravização por dívidas. Então, a partir dessa reforma do solo, não pode mais existir um escravo ateniense. E é importante dizer também que aqueles que já estavam escravizados por conta das dívidas foram repatriados à sua condição de liberdade. Então, a partir daí, não se pode mais ter um escravo ateniense. O ateniense, agora, nascido em Atenas, ele tem assegurado o seu direito à liberdade. Ele não pode mais vender-se a si mesmo por conta de uma dívida não paga. Então, isso aumenta a autonomia desses pequenos camponeses e atende às suas demandas e a forte pressão que eles já vinham fazendo naquele contexto. Nada disso acontece de graça, gratuitamente. O direito, ele nunca é apenas concedido, ele é muito mais conquistado. E por condições específicas desse período, veio a se tornar um objeto de luta e um objeto de preocupações da aristocracia, que é aquela que efetivamente leva a cabo, a partir já dos seus instrumentos de Estado, a uma reforma para que possa aliviar esse clima de tensão ali existente, que vem da parte, principalmente, desses pequenos agricultores e destes artesãos. E o segundo ponto dessa reforma é a introdução de um sistema de 4 classes censitárias. O que significa essa palavra? As classes censitárias significa que agora elas estão relacionadas ao patrimônio, a quanto tu tens em termos materiais de riqueza. Então, a partir de agora, todos os cidadãos, todos os homens livres de Atenas são divididos em 4 classes, indo daqueles com mais patrimônio aqueles mais pobres, mais despossuídos. Então, todos agora estão representados dentro desses sistemas de classes e têm direito à participação, um grau maior ou menor de participação política dentro da cidade. Diferentes cargos que podem exercer. Por exemplo, o arcontado não poderia ser exercido por membros dessa classe menor, mais despossuída, nesse sistema quadrúplice de classes. Mas ele já permite uma participação diferencial desses cidadãos de menor riqueza. Então, essa é uma característica muito importante, porque ela começa a conferir graus de cidadania àqueles nascidos em Atenas e que sem uma ascendência aristocrática. Então, isso já é um desses meios que começam a democratizar a cidade de Atenas. O direito, então, de participação se desloca de um direito de nascença para um direito de patrimônio. Isso vai ter consequências na forma de se relacionar com a cidade. E como a gente está vendo, a expansão da cidadania, importante lembrar sempre, e o aumento da capacidade de intervenção do Estado nessas relações, já que aí aquelas relações familiares, de parentesco, e que são também de sujeição da aristocracia, ela acaba sendo invadida, tomada por parte deste Estado, já que essa configuração de dívida, de dependência de trabalho, que a abolição lá da escravização por dívidas faz, é uma intervenção dentro da capacidade autônoma de gestão lá nos genos, lá por parte da aristocracia. Então, agora eu vou dar um cortezinho aqui de novo pro vídeo e depois a gente parte para uma parte 3 da aula, provavelmente a parte final, acredito eu. Aí a gente já aborda mais o decorrer dessas reformas.